Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a indústria, que é o protocolo de redes industriais Profibus. Eu sou o Wolfgang. Bom dia, pessoal. Eu sou o Diógenes. A gente vai explicar as vantagens desse protocolo aí e características. Estamos aqui para compartilhar com vocês as características e vantagens desse protocolo, que evolucionou a comunicação de automação e redes industriais. Então, antes de mais nada, para que nós possamos entender o que é o Profibus, né, ele é um protocolo de redes que é utilizado em aplicações industriais. Ele foi projetado pela Siemens para conectar dispositivos que são usados na automação industrial de fábricas muito grandes, né, de largas escalas. Esses dispositivos que são conectados são controladores, sensores, atuadores e outros equipamentos que operam nas plantas industriais de empresas de grande porte, como por exemplo são algumas das empresas que nós vamos mostrar aqui. Dentro do ramo da indústria automobilística, a gente vai ter empresas como a Volkswagen, a BMW, a Ford, a General Motors e outras empresas que fabricam veículos que utilizam o Profibus nas suas linhas de produção para controlar braços robóticos, injetoras de tinta e outros equipamentos. Na indústria de alimentos e bebidas, a gente vai ter companhias como a Nestlé, a Coca-Cola, a PepsiCo, que implementam o Profibus nos processos de controle de sistemas e atuadores e controladores. Na indústria química e na indústria petroquímica, a gente também tem grandes empresas como a Shell e a ExxonMobil que usam o Profibus em processos de fabricação e de controle de qualidade, e empresas do ramo de energia elétrica também. A gente tem também as empresas farmacêuticas, como a Pfizer, a Johnson e a Novartis. E agora o Diógenes vai falar um pouco sobre as características do Profibus. Existem dois principais tipos de Profibus: o Profibus DP, Decentralized Peripherals, e o Profibus PA, Process Automation. O Profibus DP é utilizado em aplicações de controle de processo e manufatura, como é o caso de indústrias automobilísticas, enquanto o Profibus PA é empregado em ambientes de automação de processos contínuos, como indústrias químicas e petroquímicas. Aqui no desenho a gente consegue ver mais ou menos como que é uma rede Profibus. Aqui a Profibus ela está em roxo, né? E a gente tem também a Profibus PA em azul. Só complementando aqui o que a gente tem no slide também, falando que o Profibus DP é um protocolo de alta velocidade que tem uma topologia em barramento, que no caso é essa linha roxa aqui, né? E oferece um modo de mestre-escravo. Ele tem uma configuração flexível e a conexão dele se dá em tempo real. Jordan, você quer falar do Profibus PA? Sim, sim. Além disso, o Profibus é um protocolo robusto e confiável, precisado para operar em ambientes industriais e diversos. Ele utiliza o método de comunicação mestre-escravo, no qual o dispositivo mestre controla a comunicação com os dispositivos escravos, garantindo a integridade dos dados transmitidos. Agora sobre as vantagens e as desvantagens de se usar Profibus na sua rede de automação industrial. Uma das principais vantagens do Profibus é a flexibilidade, porque ele permite a conexão de diferentes tipos de dispositivos, independente do fabricante, facilitando a integração dos sistemas e a interoperabilidade entre os equipamentos de diferentes fornecedores. Então, por exemplo, você pode ter uma controladora da Siemens e você pode ter um atuador da Schneider Electric. Mesmo esses equipamentos sendo de diferentes marcas, você pode fazer eles operarem usando o mesmo protocolo, utilizando o mesmo barramento dentro da sua rede. Se eles atenderem a esse padrão Profibus, você consegue usar dispositivos de diferentes fabricantes dentro de uma mesma rede.
Outra vantagem é a capacidade de diagnóstico avançado para Profibus. Ele oferece recursos de monitoramento e diagnóstico em tempo real, permitindo a detecção rápida de falhas e ações corretivas imediatas, o que contribui para a redução do tempo de parada de máquinas e aumento da eficiência operacional. O Profibus ele também oferece um excelente desempenho em termos de velocidade e determinismo. Ele é adequado para aplicações que querem respostas rápidas e precisas, como o controle de processos, a sincronização de movimentos de sistemas de automação. Então, se você tem uma esteira e você precisa sincronizar a sua linha de produção com a sua esteira, o Profibus pode ser uma boa solução. As desvantagens do Profibus, assim como qualquer protocolo, o Profibus também possui algumas desvantagens a serem consideradas. Uma delas é a limitação da distância de comunicação. Em redes Profibus, a distância máxima entre os dispositivos pode variar de acordo com a velocidade de transmissão, o tipo de cabo utilizado e outros fatores, o que pode ser uma restrição em instalações de grande porte. Uma outra desvantagem que a gente pode falar também é a falta de suporte nativo para comunicação em redes Ethernet. Porque, embora o Profibus seja muito amplamente adotado, a crescente demanda por uma comunicação baseada em Ethernet industrial tem levado a uma migração gradual para protocolos como o Profinet, que oferece mais vantagens em termos de velocidade e capacidade de integração. É importante destacar que a implementação do Profibus requer conhecimento técnico especializado no site oficial da Profibus. É possível entrar em contato com engenheiros licenciados, portanto, na configuração inicial quanto na manutenção de rede, é importante contar com um profissional capacitado. Isso pode demandar tempo e recursos adicionais para garantir o correto funcionamento e confiabilidade do sistema. Certo, a partir daí, então, a gente pode concluir previamente, né, que o Profibus é um protocolo de redes industriais que é amplamente utilizado. Ele tem como característica uma alta velocidade, é um protocolo robusto e flexível. As características e as vantagens deles fazem dele uma boa escolha para muitas aplicações industriais. No entanto, é importante considerar suas limitações, como a distância de comunicação e a falta de suporte nativo para a internet. Avaliar as necessidades específicas de cada projeto e a evolução do cenário de automação industrial é essencial para tomar decisões informadas sobre o uso do Profibus e a adoção de outras tecnologias. Certo, agora nessa próxima parte nós vamos falar de cenários, né, onde a gente pode abordar o uso desse protocolo. A gente vai fazer a leitura dos tópicos que está aqui no slide, né? Então eu vou pegar esse primeiro aí você vê o próximo, beleza, Diógenes? Beleza. Então aqui a gente está falando de distribuição de energia, né? Então grandes empresas, como é o caso aqui no Brasil, por exemplo, da Enel, da antiga Eletropaulo, né? Elas têm essa missão de distribuir energia elétrica por um grande território. Isso se trata de uma rede muito grande, né? E a automação industrial ela pode ajudar a diminuir os tempos de falha de uma rede de distribuição elétrica, por exemplo. Então, o tópico número 1 aqui, do uso de Profibus dentro de um cenário de sistema de distribuição de energia elétrica, é o monitoramento e o controle de disjuntores, né? Os disjuntores eles são componentes críticos de um sistema de distribuição de energia, porque imagina que se alguém precisar fazer uma manutenção, a energia ela tem que ser cortada, né? E o disjuntor ele vai fazer justamente essa interrupção de energia para que o trabalhador possa operar com segurança. Tanto desligamentos como religamentos, eles podem ser utilizados o Profibus para fazer o acionamento, né, remoto desses dispositivos, para mudar um caminho de energia elétrica, como também para monitorar se esse caminho está operando como ele deveria ou não. Isso permite uma resposta rápida a falhas e também a respostas a falhas, né? O controle de relés de produção também. O controle de relé de produção é utilizado para detectar e isolar falhas nos sistemas elétricos. O Profibus ele também é utilizado para controlar e configurar esses relés de proteção, permitindo uma comunicação bidirecional entre um sistema de distribuição e os relés de monitoramento e análise avançada de dados. Então também existem esses relés aí para impedir queima de dispositivos
evitar acidentes como um todo, né? O Profibus também pode atuar como um controlador deles. A medição e o monitoramento da energia. O Profibus pode ser utilizado para coletar os dados de medidores de energia em diferentes pontos desse sistema de distribuição. E isso permite que a monitorização desse consumo de energia, a análise das tendências, a identificação das ineficiências e a otimização do uso de energia. Então, o Profibus ele consegue monitorar o quanto de energia está passando num determinado ponto da rede. Né? Você pode, através de um profissional, avaliar se isso é uma tendência, se vai precisar aumentar a capacidade desse sistema, se ela pode ser reduzida, se existe um pico num determinado horário, né? E então o Profibus ele pode ajudar também a tomada de decisão estratégica dentro de uma empresa. Ele permite também a integração de dispositivos de automação. O Profibus ele pode ser utilizado para conectar e integrar esses dispositivos de automação, como os controladores lógicos programáveis, os inversores de frequência, os sensores e os atuadores. Essa integração ela permite um controle e um monitoramento centralizado do sistema de distribuição de energia. O diagnóstico remoto com o Profibus também é possível. Esses dispositivos e componentes que fazem parte de um sistema de distribuição de energia, eles podem ser monitorados e diagnosticada a falha através do Profibus. Isso vai facilitar a detecção precoce das falhas antes que elas aconteçam, né? Auxilia também a manutenção preventiva e reduz o tempo de inatividade do sistema. No próximo cenário, aqui nós temos uma montadora com sistemas automatizados, uma esteira e braços robóticos, o controle de processos de produção. O Profibus pode ser usado para controlar e monitorar diversas etapas do processo de produção automotivo. Isso inclui o controle de robôs industriais, sistemas de montagem automatizada, linhas de produção e máquinas de usinagem. O Profibus permite comunicação em tempo real entre os dispositivos, garantindo um fluxo eficiente e sincronizado do processo de produção. Controle de qualidade também é possível. O Profibus pode ser utilizado para coletar dados de sensores e instrumentos de medição utilizados para controle de qualidade na indústria automobilística. Esses dados podem ser transmitidos para sistemas de controle centralizados, permitindo o monitoramento e análise em tempo real dos parâmetros de qualidade do produto. Ou seja, a gente pode enxergar através do Profibus, na sua linha de produção, se esse produto está produzido com qualidade ou não, as peças do carro ou o carro todo em si. Monitoramento de máquinas de manutenção preditiva. O Profibus pode ser empregado para monitorar o desempenho de máquinas e equipamentos na indústria automobilística. Sensores conectados ao Profibus podem coletar informações sobre a temperatura, a vibração, o consumo da energia e outras variáveis. Esses dados são usados para análise de condições de diagnóstico, permitindo a detecção precoce de falhas e tentação de manutenção preditiva, para evitar paradas não programadas. O controle de sistemas de transporte e logístico. O Profibus pode ser aplicado no controle de sistemas de transporte automatizados, como veículos guiados automaticamente, AGVs e sistemas de transporte por correio. Esses sistemas são usados para movimentar peças. No exemplo aqui nessa imagem, a gente consegue ver que o carro, ao ser montado, está passando em uma esteira. Esse é um exemplo de um transporte por correio. Esses sistemas são usados para movimentar peças, componentes e produtos da linha de produção. No armazém, o Profibus permite a comunicação e controle desses sistemas, garantindo a eficiência e o gerenciamento coordenado de fluxo de materiais. Integração de sistemas de automação. O Profibus é usado para integrar dispositivos de automação em sistemas automobilísticos, como controladores lógicos, programáveis, PLCs, como dito no tópico anterior, painéis de controle, inversores de frequência e outros dispositivos. Essa integração permite a comunicação e coordenação entre os diferentes componentes do sistema de automação, resultando em um funcionamento eficiente e confiável. Certo. Um outro cenário que também é utilizado o Profibus, que nos últimos anos aí foi muito presente na vida humana, né, é o sistema de monitoramento e controle de processos contínuos, que é utilizado em indústrias químicas, né, que é o controle de qualidade. Então, o monitoramento desses sensores e desses instrumentos com o Profibus, ele pode ser utilizado para conectar sensores e instrumentos de medição em processos químicos, como medidores de pressão, de temperatura, de vazão, de nível,
Esses dispositivos eles podem ser integrados numa rede Profibus e eles permitem a coleta dos dados em tempo real e o monitoramento contínuo dos parâmetros desse processo. Ele também pode controlar válvulas e atuadores. O Profibus ele pode controlar as válvulas, né, e os atuadores em um sistema de processos químicos. As informações de controle elas podem ser transferidas pela rede Profibus para abrir ou para fechar determinadas válvulas. Elas ajustam a posição dos atuadores e regulam o fluxo dos materiais para dentro do processo. Isso dentro de um processo químico é vital, né? Porque são níveis de produto muito específico que você tem que pôr. Por exemplo, não pode passar de uma gota. Então o Profibus pode ser regulado para controlar esses processos para que a quantidade certa seja injetada, né? A integração dos controladores lógicos programáveis. O PLC é amplamente utilizado na indústria química para fazer o controle dos processos. E o Profibus ele vai permitir uma comunicação entre o PLC e outros dispositivos que estejam na rede, como por exemplo sensores, atuadores, sistemas de monitoramento. E isso vai possibilitar uma coordenação eficiente do controle de processo e da troca de informações em tempo real. A integração de sistemas de supervisão e controle também é possível. O Profibus ele pode ser utilizado para integrar sistemas de supervisão e de controle em indústrias químicas, como por exemplo o protocolo SCADA, né? Os dados coletados dos dispositivos Profibus eles podem ser transmitidos para o sistema SCADA e permitem um monitoramento centralizado, uma análise de dados avançada e a visualização em tempo real do histórico dos processos. E por fim, o diagnóstico e a manutenção preditiva também são possíveis utilizando o protocolo Profibus. Ele oferece recursos avançados de diagnóstico, permite a detecção precoce de falhas, a manutenção preditiva em sistemas químicos. Os dispositivos Profibus eles podem fornecer informações sobre o status da operação em tempo real, a condição dos componentes, o desempenho do sistema, possibilitando então ações de manutenção proativas antes que a falha aconteça, a fim de evitar as falhas, né? E minimizando o tempo de inatividade numa linha de produção. Assim chegamos no final desse vídeo. Desculpa, Jorge, pode continuar. Assim chegamos no final desse vídeo sobre Profibus. Esperamos que tenham gostado de aprender mais sobre esse importante protocolo de industriais. O Profibus continua desempenhando um papel crucial na automação industrial, oferecendo velocidade, conformidade e flexibilidade para diversas aplicações. No entanto, é importante estar atento à evolução tecnológica e às necessidades específicas de cada projeto, considerando outras opções como o Profinet quando apropriado. Lembrem-se de sempre buscar conhecimento e atualização, porque a automação industrial é uma tecnologia que está em constante evolução. Então, sempre fiquem atentos às novas atualizações. As fontes que nós usamos para buscar as referências que utilizamos nesse vídeo estão nos links a seguir, e a gente vai deixar os links também na descrição. Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima. Obrigado pela audiência, até a próxima.